Oi, gente, eu me chamo Lavínia, sou enfermeira e vou agora nesse módulo das específicas de enfermagem estar aí com vocês. E na aula de hoje o tema é biossegurança, então a gente vai falar um pouquinho, focar nos principais tópicos relacionados à biossegurança, no que é cobrado aí nas provas de concurso. Então, a gente precisa conceituar o que é a biossegurança. A biossegurança ela é compreendida como um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir na qualidade de vida, tanto na saúde humana quanto no meio ambiente, ou até mesmo comprometê-los. Então, esse conceito inicial, essa definição de biossegurança também é importante a gente ter em mente, porque já foi bastante cobrada aí nas provas de concurso. Com relação a esse tema de biossegurança, também é bastante cobrado com relação aos equipamentos de proteção, tanto o equipamento de proteção individual quanto o equipamento de proteção coletiva. Então, a gente vai ver aqui primeiro o equipamento de proteção individual, que é todo o dispositivo ou produto de uso individual pelo trabalhador, que é destinado a protegê-lo de riscos que ameacem a sua segurança e a saúde no trabalho. Como exemplos de equipamento de proteção individual, a gente tem o avental, as máscaras, o óculos, as luvas, a touca, até mesmo o propé e os próprios sapatos. Então, esses são alguns exemplos de equipamentos de proteção individual. Já com relação aos equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome já sugere, são equipamentos que vão ser usados de formas coletivas. Então, eles são usados para auxiliar na segurança do trabalhador nos serviços de saúde e nos laboratórios, e também para proteger o ambiente, o produto ou aquela pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, como exemplos, a gente vai ter o extintor de incêndio, o chuveiro de emergência e a caixa de pérfuro cortante. Esses são apenas alguns dos exemplos dos equipamentos de proteção coletiva. Outro tópico bastante abordado com relação ao tema da biossegurança são as medidas de precaução para a transmissão de doenças. Então, a gente vai ver aqui quais são esses tipos de precaução. O primeiro tipo de precaução é a precaução por padrão, onde a gente vai aplicar ela para todo e qualquer paciente que chega no nosso serviço de saúde, independente daquele paciente já ser suspeita ou de ser confirmada algum tipo de patologia, a gente vai aplicar essa precaução padrão para todos eles. Então, é recomendado que a gente utilize a higienização das mãos, o uso de luvas e de avental, óculos e máscara e a caixa de pérfuro cortantes nessas medidas de precaução padrão. Outro tipo de precaução para a transmissão de doenças é a precaução por contato. Nessa precaução, ela vai ser indicada principalmente na prevenção de infecções ou de colonização de micro-organismos multiresistentes, como, por exemplo, o vírus da varicela, o herpes zoster, ou até mesmo nas pessoas imunossuprimidas, que têm um quadro de saúde mais debilitado. Nessas medidas que a gente vai adotar na precaução por contato, vai ser a higienização das mãos, uso de avental, uso de luvas e o quarto privativo. Outro tipo de precaução para a transmissão de doenças é agora a precaução para gotículas. Então, esse tipo ele vai ser indicado principalmente para os pacientes que são portadores ou que já possuem alguma infecção por algum micro-organismo que é transmissível por gotículas, que podem ser geradas pela nossa tosse, pelo espirro ou até mesmo pela conversação, através de um diálogo entre duas pessoas, pode ser emitido e pode ser transmitido algumas doenças através das gotículas que são expelidas. Algumas doenças que é caracterizada por ser transmitida por gotículas, a gente tem como exemplo a meningite bacteriana, a coqueluche, a difteria, a rubéola, entre outros. E quais são as medidas que a gente vai adotar para prevenir a transmissão dessas doenças? Então, vai ser a higienização das mãos, o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais de saúde e o uso de máscara cirúrgica para o transporte daquele paciente. Então, é recomendado tanto que o profissional de saúde use essa máscara cirúrgica e o paciente ele utilize também essa máscara durante o seu transporte. Além disso, é recomendado também a utilização do quarto privativo. Outro tipo de precaução, a gente vai ver agora, é a precaução para aerosóis, que é indicada principalmente para as infecções respiratórias com micro-organismos que são transmitidos através dos aerosóis. E o que são esses aerosóis? Os aerosóis eles são partículas de tamanho menor ou igual a 5 micras e que permanecem suspensas ali no ar e que têm uma capacidade alta de dispersão, de dispergir e atingem longas distâncias. A gente teve aí uma grande destaque para a transmissão dessas doenças por aerosóis na época do Covid-19. Além disso, a gente pode citar outras doenças que também são transmitidas por aerosóis, como a varicela, o sarampo e a tuberculose. E quais são as medidas de precaução que a gente vai adotar na precaução para aerosóis? A gente vai adotar a higienização das mãos, o uso da máscara PFF2 ou a máscara N95 pelo profissional de saúde, a máscara cirúrgica
para o paciente durante o seu transporte e também a utilização do quarto privativo. Com relação a outro tópico bastante importante, nesse quesito da biossegurança, a gente vai ver agora quais são as medidas de precaução, a utilização, né, dos equipamentos de proteção individual, nessas medidas de precaução. Então, a gente vai ter uma sequência correta tanto de paramentação desses equipamentos de proteção individual, como de desparamentação, que é o que a gente vai ver agora. Então, com relação aos procedimentos que não geram aerosóis, a gente vai ter que a ordem correta de paramentação, de colocação desses equipamentos de proteção individual. Em primeiro lugar, vai ter a colocação do avental. Em segundo, a colocação das máscaras. Em terceiro lugar, a colocação ou do óculos ou do protetor facial. E em quarto lugar, a gente vai ter a colocação das luvas. Lembrando que a gente está se referindo aos procedimentos que não geram aerosóis. E com relação à sequência correta de retirada desses equipamentos de proteção individual, né, de desparamentação, nesses procedimentos que não têm aerosóis, que não geram aerosóis, a gente vai sempre seguir a ordem do mais contaminado para o menos contaminado. Então, o mais contaminado, que é o que a gente tem mais contato com o paciente, seriam as nossas luvas, né? Então, a gente começa a retirada dos equipamentos de proteção individual pelas luvas, em seguida, retira o avental, depois retira o óculos ou protetor facial e, por último, a gente vai ter aí a retirada das máscaras, certo? E agora, a gente vai ver a sequência correta de paramentação nos procedimentos que geram aerosóis. É bem semelhante ao que a gente viu nos procedimentos que não geram aerosóis, vai ser só um pequeno acréscimo do gorro ou da touca. Então, a gente inicia a paramentação colocando o avental, em seguida vai colocar a máscara, em terceiro lugar a gente vai colocar o óculos ou o protetor facial e logo em seguida a gente vai fazer o uso ou do gorro ou da touca e por último lugar a gente vai colocar as luvas. Então, o único acréscimo que tem aí de paramentação nos procedimentos que geram os aerosóis é a colocação do gorro ou da touca. E qual seria, no caso agora, a sequência correta de retirada desses equipamentos de proteção individual nesses procedimentos que geram aerosóis? A gente vai seguir a mesma lógica do mais contaminado para o menos contaminado. A gente vai ter só alguns acréscimos do processo de higienização das mãos no decorrer dessa desparamentação. Então, como a gente pode ver aqui, né, nessa cartilha que foi lançada aí na época do Covid-19, ainda dentro do quarto do paciente, a gente vai iniciar retirando as luvas, em seguida vai retirar o avental, vai fazer o processo de higienização das mãos e após esse processo de higienização das mãos, a gente vai sair do quarto daquele paciente, vai higienizar as mãos novamente, vai retirar o gorro, em seguida vai retirar o óculos de proteção ou o protetor facial, vai higienizar as mãos novamente e vai retirar a máscara e por fim higienizar as mãos novamente. Depois de higienizar as mãos, está feita toda a retirada dos equipamentos de proteção individual, certo? Com relação a outro tópico bastante importante, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os riscos aos profissionais de saúde. Existem 5 classes, né, 5 tipos de riscos aos profissionais de saúde, que são divididos por tipo por cores. Então, o primeiro tipo é o risco físico, que é caracterizado, representado, na verdade, aí pela cor verde. Quais são as características desse risco físico? O risco físico é aquele risco de diversas formas de energia a que possam estar expostos aquele trabalhador, por exemplo, a energia do calor, do frio, a uma pressão excessiva, a radiação ou ruído. Quando a gente fala de risco químico, são substâncias, compostos ou alguns produtos que podem penetrar no organismo, como a gente pode citar a poeira, o fumo, os gases, os vapores, entre outros tipos. Então, todos esses exemplos estão relacionados ao risco químico. Com relação ao risco biológico, ele é caracterizado por bactérias, fungos, parasitas, vírus, entre outros fatores micro-organismos, né, alguns agentes aí etiológicos, que vão causar risco ao profissional de saúde. E a quarta classe seria o risco ergonômico. E o que seria esse risco ergonômico? O risco ergonômico são alguns fatores que vão interferir nas características psicofisiológicas daquele trabalhador. E isso vai lhe causar um desconforto ou até mesmo afetar a sua saúde. A gente pode aí citar a postura inadequada, o ritmo excessivo de trabalho, o trabalho repetitivo, tudo isso se enquadra como um risco ergonômico. E o último risco seria os riscos acidentais, que são caracterizados pelos fatores que colocam o trabalhador em alguma situação vulnerável ou que possam afetar a sua integridade e o seu bem-estar. São exemplos, né? Um incêndio, uma explosão, uma iluminação adequada, entre outras características. Então, é importante que a gente saiba quais são as principais características de cada tipo de risco
que os profissionais de saúde estão expostos. Além de conceituar e saber alguns exemplos desse risco, é importante também que a gente se atente para a cor que representa esse risco. O risco físico ele é representado pela cor verde, o risco químico ele é representado pela cor vermelha, o risco biológico ele está representado pela cor marrom e o risco ergonômico está representado pela cor amarela e riscos acidentais pela cor azul. Então já foi cobrado em prova de concurso tanto a questão de cor que representa cada tipo de risco, como um conceito ou algum exemplo para a pessoa definir qual é o tipo de risco que está se falando. Então é importante a gente ter esses conceitos e essas cores representativas em mente também. Com relação ainda aos riscos que esse profissional de saúde ele vai estar exposto, a gente tem as classes de risco, são divididas em 4 classes. Classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe de risco 4. A gente vai ver um pouquinho as definições, as principais descrições e as principais características de cada classe de risco durante essa aula. Então, com relação à classe de risco 1, a gente vai ter que ela é de baixo risco individual e para a comunidade também um baixo risco. E quais são as características dessa classe de risco 1? São aqueles agentes biológicos que não têm a capacidade de causar doença nem no homem e nem nos animais sadios. A gente tem como exemplo os lactobacilos e os bacilos subtilis. Com relação à classe de risco 2, ela vai ter um moderado risco individual e um limitado risco para a comunidade. E é representada principalmente por agentes biológicos que vão provocar infecções nos homens ou nos animais e que têm um potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado. E também existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes para o tratamento desses agentes biológicos. A gente tem como principal exemplo o Schistosoma mansoni. A classe de risco 3, ela vai ser caracterizada pelo alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Então, essa classe de risco 3, ela vai ter essa principal característica, um alto risco individual e um moderado risco para a comunidade. Vai ser principalmente aqueles agentes biológicos que têm uma capacidade de transmissão, principalmente pela via respiratória, e que vão causar doenças tanto em humanos quanto em animais, que são doenças potencialmente letais. E para essas doenças já existem usualmente algumas medidas profiláticas e terapêuticas eficazes, e elas representam risco disseminado na comunidade e no meio ambiente também, tendo a probabilidade de se propagar de pessoa para pessoa. Como exemplo dessa classe de risco 3, a gente tem aí o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. A classe de risco 4, por sua vez, ela já é caracterizada por ter um alto risco individual e também um alto risco para a comunidade. Então, são aqueles agentes biológicos que têm um grande poder de ser transmissível, de transmissibilidade, pela via respiratória também, ou têm uma transmissão desconhecida. E até o momento não se tem uma medida nem profilática nem terapêutica eficaz para esse tipo de doenças que estão na classe de risco 4. E essas doenças elas vão causar alta gravidade, tanto nos humanos quanto nos animais, e tem alta capacidade de disseminação na comunidade e também no meio ambiente. A gente tem como principal aí exemplo, o ebola vírus e o vírus da varicela. Então, com relação a essas classes de riscos, é importante que a gente tenha em mente a definição e suas principais características e também alguns exemplos que são das doenças que mais acometem a cada classe de risco. Outro tópico bastante importante são os símbolos que representam os produtos perigosos. Os símbolos que vão aí representar cada tipo de produto perigoso. Já foi bastante cobrado em prova de concurso, onde eles colocam literalmente a imagem, o símbolo de cada produto perigoso e pedem para você identificar sobre qual produto perigoso aquela imagem está se referindo. Então, a gente vê aqui na primeira imagem o símbolo de radioatividade, do perigo radioativo. Na segunda imagem aqui, a gente vê o símbolo do inflamável, do álcool, A gente vê as chamas, o vermelho, lembra logo que está relacionado com algo inflamável. Então, representa os produtos inflamáveis. Na terceira imagem, a gente tem a imagem representativa dos grupos dos infectantes, Esse símbolo do infectante. A próxima imagem, a gente vê que tem o grupo tóxico, Representado aí por essa caveirinha, a gente consegue associar com algo tóxico. Na próxima imagem, a gente vê o símbolo representativo dos corrosivos. A gente vê algo derramando, tanto nas mãos, aí está representado aí nessa imagem, tanto nas mãos quanto na pele da pessoa. Então, está associado aos produtos corrosivos.
Na última imagem aqui dessa primeira linha, né, a gente vê o símbolo do cancerígeno, algo aí dentro, né, do nosso corpo, como se estivesse explodindo, né? A gente pode associar algo que consome todo o nosso corpo, que toma todo o nosso corpo, a gente faz essa pequena associação para lembrar do câncer, né? Que tem alta disseminação. Então, estão relacionadas aos produtos carcinogênicos. A próxima imagem é a imagem da radiação não ionizante, que é representada por esse triângulo aqui amarelo, então representa a radiação não ionizante. No próximo símbolo, a gente tem um símbolo dos comburentes, que são ricos em oxigênio. Então, parece aí um O, né, com chamas em cima e tem essa característica da coloração também laranja no símbolo. O próximo símbolo é o símbolo da radiação a laser, né, representada também por um triângulo, mas que tem aí uma outra característica interna, como parece um sol, né? Então, a gente tentar fazer essas associações, tentar lembrar com o que parece, ajuda a fazer essas associações com o significado daquele símbolo. E o próximo símbolo é o símbolo da eletrocução, que tem aí um triângulo também, um triângulo amarelo, mas com um símbolo aqui que lembra um raio, lembra coisas de energia. Então, a gente pode fazer essa associação para lembrar a representatividade desse símbolo. E o último símbolo aqui é o símbolo de produtos irritantes, que é composto por esse X dentro de um quadrado. Então, relaciona aí com os produtos das classes dos irritantes. Então, é importante a gente sempre tentar fazer essas associações e tentar lembrar o que cada símbolo representa dentro da biossegurança. Outro tópico bastante importante no quesito da biossegurança são os acidentes com pérfuro cortantes. Houve um grande aumento, né, da taxa de acidentes por pérfuro cortantes, então esse tópico também merece a nossa atenção. E a prática de rencapar agulhas é o principal responsável por esses acidentes. E esses acidentes eles são relacionados à transmissão principalmente da hepatite B, hepatite C e também do vírus do HIV. Grande parcela desses casos de acidente com pérfuro cortantes, eles estão associados ali à prática tanto de retirada de sangue ou até de uma punção venosa periférica para administrar algum medicamento. E esses acidentes, todos eles podem ser evitados com as práticas de precaução padrão que a gente falou lá no comecinho da aula e também pelos usos dos dispositivos de segurança que é recomendado na precaução padrão. Puxando o gancho aí desses acidentes com pérfuro cortantes e de transmissão tanto do vírus da hepatite B, hepatite C e HIV, a gente também vai falar um pouquinho da profilaxia pós-exposição, a PEP, que também é cobrada nas provas do concurso, após principalmente os acidentes, né, do pérfuro cortante no quesito dos profissionais de saúde. Então, essa profilaxia pós-exposição, ela vai se referir ao risco da infecção, principalmente pelo HIV, e vai consistir no uso de antirretrovirais por 28 dias. Para quê? Para reduzir o risco de adquirir essa infecção. Então, logo após o contato que você teve, deve ser iniciada essa medida profilática o mais breve possível, o tempo recomendado. Tem um tempo limite de 72 horas após a exposição para que você inicie o uso desses antirretrovirais durante esse período que é recomendado, que é 28 dias. Então, a terapia antirretroviral, ela consiste principalmente em 3 medicamentos, que é a lamifudina, o tenofovir e o dolutegravir, que são administrados concomitantemente durante o período de 28 dias para fazer o tratamento correto. Finalizados os tópicos mais importantes com relação à biossegurança, a gente vai resolver agora algumas questões que foi bastante cobrada aí nas provas do concurso sobre esse tema. Então, nessa primeira questão, a gente vai responder agora. É uma questão recente, né, de 2022, e ela relaciona com a questão dos níveis de biossegurança. Então, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa, né? O nível de segurança 2 exige que o pessoal de laboratório tenha um treinamento específico no manejo de agentes patogênicos. E isso é correto. O nível de segurança 2 ele exige que tenha esse treinamento específico para poder adentrar nos laboratórios de biossegurança nível 2. Com relação ao nível de segurança 1, é adequado ao trabalho que envolve agentes patogênicos de risco moderado. A gente viu que não é risco moderado no nível de biossegurança 1, né? A gente viu que é risco baixo, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Então, essa segunda afirmação, ela está incorreta. Então, a gente tem que a primeira afirmação, ela está correta, e a segunda está incorreta. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa.
uma vez que o nível de segurança 1 ele é adequado ao trabalho que envolve agentes patogênicos de risco baixo, tanto para as pessoas quanto para a comunidade e para o meio ambiente. Próxima questão. Nessa segunda questão, ela também vai abordar esses conceitos de nível de segurança. Então, a gente vai analisar de novo as afirmativas. Na afirmativa 1, a biossegurança é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir, eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana dos demais animais e o meio ambiente. Está correta essa afirmação, a gente viu lá no comecinho da aula que esse é o conceito inicial aí da biossegurança, o conceito principal de biossegurança. Na afirmação 2, no nível de segurança 2, o acesso ao laboratório deverá ser limitado quando as atividades estiverem sendo realizadas. Verdadeiro também. No nível de segurança 2, a gente precisa restringir quando está sendo feito, né, as atividades, as pesquisas, desenvolvendo os produtos, a gente precisa restringir essa entrada, esse acesso ao laboratório. Então, como gabarito dessa questão, a gente vai ter que as duas afirmativas, elas são verdadeiras. Gabarito aí, letra A. Na próxima questão, a gente já vai abordar uns outros conceitos relacionados à biossegurança. E, novamente, vamos analisar as afirmativas, se são verdadeiras ou falsas. Na afirmativa 1, evitar a realização de análise da situação de saúde dos trabalhadores é uma forma de fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador. Evitar a realização da análise da situação de saúde, não, né? A gente precisa realizar a análise da situação de saúde dos trabalhadores. E assim a gente vai fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador. Então, essa primeira afirmativa, ela está falsa. A segunda afirmação. A máscara N95 ou PFF2, o equivalente, com válvula respiratória, ela não pode ser utilizada como controle de fontes de infecção pelo Covid-19, pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, poderá contaminar pacientes, outros profissionais e o ambiente. No cenário atual da pandemia e em situações de escassez, em que só haja disponibilidade do modelo de máscara com válvula expiratória no serviço de saúde, recomenda-se o uso concomitante ou até mesmo de um protetor facial com forma de mitigação como controle da fonte. Essa afirmação ela está verdadeira, pois as máscaras N95 que têm essa válvula expiratória, como a afirmação ela está explicando, ela vai acabar saindo o ar que está sendo expirado ali pelo profissional de saúde e vai acabar disseminando o vírus. Então, a segunda afirmação ela está correta. Então, como gabarito dessa questão, a gente tem que a afirmação 1 ela é falsa e a afirmação 2 ela é verdadeira. Gabarito, então, letra C, que diz que a afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 1 é falsa. Na próxima questão, a gente vai abordar agora a questão da biossegurança, dos conceitos e também vai tratar um pouquinho dos resíduos biológicos em saúde. Então, a gente vai analisar as afirmativas novamente. A afirmativa 1. Em uma instituição pública de serviços de saúde, são necessárias certas medidas para garantir a destinação adequada de resíduos contaminados. Por exemplo, os resíduos biológicos que contenham sangue, tecidos humanos, agentes biológicos, vírus ou bactérias, devem ser descartados juntamente com os resíduos de escritório e papelaria normal. Então, a gente vê que essa não é a recomendação, né? A gente não pode descartar junto material biológico com resíduos de escritórios. Tem que ter a separação dos resíduos biológicos com os resíduos normais, são resíduos de escritório e de papelaria normal. Então, apenas essa palavrinha aqui, né, o juntamente, torna a questão incorreta. Então, a afirmativa 1 é falsa. A afirmação 2. A biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a reduzir e a degradar a higiene de uma instituição de saúde, ao mesmo tempo em que agrava os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. Então, vamos analisar com calma. Sempre que tem uma afirmação aí grande, uma afirmação grande, uma questão grande, um enunciado grande, sempre fazer a leitura pausada e vendo tópico a tópico se aquela questão está verdadeira ou falsa. Então, ela afirma que a biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a reduzir e a degradar a higiene de uma instituição de saúde, ao mesmo tempo que agrava
os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. Então, gente, a biossegurança ela não tem o intuito de agravar o risco. Ela tem o intuito de diminuir ou de mitigar esse risco que é inerente às atividades que possam comprometer a saúde humana. Então, a afirmação 2 também é falsa. Então, como gabarito dessa questão, a gente vai ter aí o gabarito letra D, onde as duas afirmativas elas estão falsas. Outra questão agora, para a gente relacionar com as formas de transmissão dessas doenças e as precauções que a gente falou lá na aula. As precauções para gotículas, elas visam prevenir a transmissão de micro-organismos por via respiratória por partículas maiores que 5 micras de pacientes com doenças transmissíveis, que são geradas pela tosse, espirro e durante a fala. Essas gotículas maiores que 5 micras podem se depositar a curtas distâncias, de 1 a 1,5 m. Então, a gente tem que essa questão ela está certa. A precaução por gotícula é justamente aquela precaução para partículas maiores que 5 micras que são disseminadas pela nossa tosse, pelo nosso espirro, durante a nossa fala. A outra precaução que a gente viu que pode causar uma confusão é a precaução por aerosol, que é recomendada para partículas menores ou iguais a 5 micras. Então, é importante ter essa diferenciação em mente também para evitar essas casquinhas de banana durante a prova. Na próxima questão, a gente vai trabalhar também essas medidas de precaução. Então, Antônio Costa, de 78 anos, é portador de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, com histórico de internações frequentes. Ele foi admitido em uma unidade de terapia intensiva devido a uma exacerbação da DPOC. Na admissão foram coletadas culturas de vigilância por meio de suave retal, que apresenta o resultado positivo para Klebsiella pulmonare e também para carbapenase, que é uma enterobactéria resistente aos carbamazepínicos. Com base no caso descrito e nos conhecimentos correlatos, julguem o item a seguir. As medidas de precaução de contato, então a gente vai estar falando aqui das medidas de precaução por contato, certo? Devem ser aplicadas a todos os pacientes internados em ambiente hospitalar, independente de serem portadores de micro-organismos multiresistentes ou não. E aí, gente, essa questão está certa ou está errada? Essa questão ela vai estar errada, porque não é as medidas de precaução por contato que devem ser aplicadas a todos os pacientes internados. A gente viu lá no começo da aula que são as precauções padrões que a gente tem que aplicar para todo e qualquer paciente que chega no nosso serviço de saúde. Por isso, essa questão ela vai estar errada, certo? O gabarito vai ser errado. Na nossa próxima questão, a gente vai ver o profissional de enfermagem ele precisou se paramentar para realizar a aspiração de secreção em um paciente com suspeita de Covid-19. A gente já está vendo que a questão está dizendo aspiração de secreção. Então, a gente tem que lembrar que é um procedimento que vai gerar aerosol. Então, a gente tem que ter isso em mente quando for para as alternativas, porque possivelmente ele vai cobrar alguma característica específica com relação à emissão de gotículas e de aerosóis. Então, a questão vai pedir, né? Nesse caso, a sequência correta de colocação dos EPIs antes da realização desse procedimento é: letra A, avental ou capote, máscara de proteção respiratória, óculos ou protetor facial, gorros e luvas. E a gente já tem aqui na alternativa A nossa alternativa correta, porque ela está bem completinha. Vai dizer todos os equipamentos de proteção individual que tem que ter nessa paramentação nos procedimentos que vão gerar aerosóis e está na ordem correta. Então, a ordem correta é o uso do avental ou do capote, da máscara de proteção respiratória, do óculos ou do protetor facial, dos gorros e da luva. Então, a gente tem como gabarito aí a letra A. As demais alternativas, elas vão trazer alguns dos componentes, né, alguns dos equipamentos de proteção individual, mas que não estejam na ordem correta ou que esteja faltando algum desses equipamentos de proteção individual. Por isso, é bastante importante, quando a gente estiver respondendo questão que fale sobre paramentação ou desparamentação, ou da retirada dos equipamentos de proteção individual, que a gente se atente tanto para a ordem de colocação, que esteja na ordem correta, quanto a questão esteja completa, abordando todos os equipamentos de proteção individual necessários para cada tipo de procedimento, lembrando sempre de diferenciar os procedimentos que geram aerosóis e os equipamentos que não geram aerosóis. A aula de hoje foi isso, gente. Obrigada e até a próxima aula.